Então é isso aí, pessoal. Comecei a gravação. Essa é a primeira aula sobre método numérico em engenharia geotécnica. Essa primeira parte ainda dessa aula, né, é uma revisão do que é geotecnia, sobre a ciência de geotecnia, algumas formas de solução e uma revisão de alguns conceitos básicos, tá? Sem se aprofundar muito. É uma aula introdutória. Bom, e é isso que a gente vai abordar, né? O que é engenharia geotécnica, as áreas de aplicação que a gente atua, vamos falar do objetivo dela, quais são as informações que a gente precisa para fazer a nossa análise. Em muitas situações a gente nem tem essas informações, a gente precisa acabar estimando, e os passos para uma solução de um problema de engenharia, qualquer que seja, engenharia, estrutura, geotécnica, mecânica, aeronáutica, assim por diante, tá? Bom, pessoal, a geotecnia, ou engenharia geotécnica, é uma relativamente nova. Tá? Tudo bem, se você considerar um ser humano, 100 anos é muito. Mas para uma ciência, ela é jovem. Se você parar para pensar na física desenvolvida por Isaac Newton, quanto tempo tem? Certo? Então, é muito mais velha do que a geotecnia, né? Foi desenvolvida muito tempo atrás, há 500 anos, cerca de 500 anos atrás. Então, levando isso em consideração, né, que ela foi fundada basicamente por Carl Tezag, que foi um engenheiro austríaco, né? Há aproximadamente 100 anos, a gente considera ela jovem. Inclusive, pessoal, eu tive professores no meu doutorado que conheceram o Terzag, né, tiveram aula com ele, para você ver como essa ciência, né, a engenharia geotécnica, ela ainda é muito recente, tá? Inclusive, muitos princípios que a gente utiliza. Claro, ela não é tão recente quanto o aprendizado de máquina, inteligência artificial ou mesmo a ciência da computação, mas para engenharia civil é uma das áreas mais novas que existe, tá? E o que a gente pretende com ela, né? Ela foi desenvolvida para entender esse comportamento dos solos e rochas, tá? Para a gente executar projetos e obras de forma segura e econômica. Esses dois termos são importantes, né, no nosso contexto. Segura e econômica. É segura, evidentemente, tem que garantir estabilidade, tá? E econômica, claro, porque todo mundo tem uma restrição de orçamento. Todas as pessoas têm uma restrição de orçamento. É, uma vez me perguntaram qual é uma solução para um determinado problema, eu propus a solução e ele disse assim, o cliente, mas é muito caro. Falei para ele, mas você não disse que tinha restrições orçamentárias, né? Então, geralmente, o cliente ele tem que falar, olha, porque o que geralmente, né, algumas situações o cliente quer a melhor solução, a mais sofisticada, a mais inovadora, pelo menor preço. Às vezes, em muitas situações, isso não existe. Às vezes, a melhor solução, a solução mais sofisticada, é a mais cara. Nem sempre, mas é, tá? Uma situação, a gente precisa fazer análise de um talude. Aí você percebe que o talude que você vai fazer, né, o retaludamento, quando você fazer a escavação, ele não fica em pé. O fator de segurança fica baixo ou fica até menor do que um. Quer dizer que você fizer aquela escavação, ele vai provavelmente romper. E aí o que você faz? Olha, eu posso fazer o retaludamento, que é uma solução mais barata, mas pode não atender às necessidades do cliente. E aí você precisa recorrer a soluções mais sofisticadas. Fazer um muro de contenção, sei lá, às vezes colocar uma cortina tirantada, terra armada, e essas soluções são um pouco mais caras, né? Tem que depender, claro, do cliente, da sua restrição orçamentária. Então a gente sempre tem que garantir segurança e economia. Infelizmente, essas duas palavras, em muitas situações, elas estão ligadas. O que é econômico, às vezes, não garante tanta segurança, né? Claro, a gente sempre tem que atender às necessidades do cliente, garantindo economia, mas em muitas situações a gente tem que comentar, olha, realmente, para garantir uma segurança, um fator de segurança alto, a gente precisa de uma solução mais cara, né? E isso pode, inclusive, em algumas situações, é, ficar acima do orçamento planejado inicialmente. Bom, essas são algumas áreas de aplicação, tá, que a gente atua. Fundações, com certeza, é a primeira que vem à cabeça, porque todo prédio precisa ter uma fundação, toda edificação da construção civil, né, precisa da fundação. Quando eu falo fundação, eu falo dos dois: da estrutura,
o elemento estrutural fundação, quanto que eu falo do solo. O solo precisa suportar. É aquela coisa, quando você fala da fundação, o que rompeu? A fundação rompeu. Mas o que você quer dizer com isso? Quer dizer que o elemento lá, a estaca, ela rompeu, né? Você fez, ou que o solo ele sofreu ruptura, tá? São duas coisas diferentes. E quando a gente faz a concepção dos nossos elementos de fundação, a gente tem que levar os dois, né? Tanto a parte estrutural quanto a parte geotécnica. Tem que verificar se o solo é capaz de resistir aos esforços que estão sendo transmitidos a ele, e se o elemento estrutural também é capaz de resistir a esses esforços e também admitir a interação entre esses dois corpos, né? O material rochoso, ou do solo, e a estrutura. Outra aplicação muito comum é o talude, né, que está também relacionado um pouco com o estudo de contenção. Como eu falei, você tem que fazer alguns cortes, às vezes, conectando duas cidades. Você, em muitas situações, o retaludamento é possível, né? Existe já um talude muito inclinado e você precisa fazer um corte para você permitir, por exemplo, a duplicação de uma rodovia. E aí a gente faz a concepção do talude. Faz pelo método equilíbrio limite, Morgenstern Price, ou por Bishop simplificado, Fillines e assim por diante. Né? Faz ali considerando uma superfície circular, talvez uma superfície não circular, para achar esse fator de segurança e verificar se existe se esse talude, retaludamento que a gente for conceber, ele de fato vai garantir estabilidade. Como eu já comentei, se não for possível, a gente recorre a algumas contenções, que podem, em muitas situações, garantir estabilidade. Tá? Então, esses dois, em muitas situações, eles estão ligados. Aconteceu uma ruptura de estrutura de contenção aqui perto da minha casa. Eu vou ver se eu consigo encontrar a foto para vocês. Aqui em Uberlândia, tá? O que aconteceu? A pessoa começou a escavar, né? Bom, é que eu queria fazer um desenho aqui, mas tô compartilhando a tela, mas é assim. Tinha o desnível da rua, tá, pessoal? Por aqui. E aqui tinha uma casa, né? Então a casa ficava num nível acima, né? Numa altitude acima da, da rua que eles estavam previstos. Deixa eu fazer um desenho aqui para explicar melhor. Só para vocês terem uma noção, né? Não vai ser o desenho da minha vida, mas dá ajuda a explicar. Então aqui, ó. Aqui tinha uma rua, né? Tava descendo. Aqui tinha. Deixa eu pensar aqui. Exagerei, claro. Então a rua tava aqui, né? Aqui tinha uma casa. Tinha outra casinha aqui, assim por diante. Tá? Deixa eu ver se eu faço um 3D aqui para ajudar a facilitar. Tinha essa rua aqui. Sim. Tinha outra rua aqui, tá? Essa aqui tá descendo, tá? Não tô fazendo isso à toa. Essa aqui, dessa forma, é um cruzamento. Para quem é aqui de Uberlândia, fica ali perto do Deville, no Santa Maria. Tá? Essa é a rua, tá? Então eles iam construir exatamente aqui, ó. Tá? Então aqui tinha o terreno. E aí, aqui em cima, ó, tinha uma casa, tá? A casa, na verdade, ela ficava então numa altitude acima daquela do terreno, tá vendo? Então a casa ela estava mais ou menos nessa região aqui, tá? A casa ficava mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? E aí o pessoal, eles não colocaram o muro de arrimo nessa região aqui, tá vendo? Então eles fizeram a escavação. Inicialmente, como que isso aqui tava, né? Como que isso aí tava, Michel? Isso aqui tava assim, né, inicialmente. Tinha um solo, toda essa região aqui, né? Tudo isso aqui era solo, tá vendo? Eles escavaram essa parte aqui toda, né? Escavaram toda e ficou dessa forma. Aqui, pessoal, eles exporam toda a fundação. Você conseguia ver as estacas aqui da casa, tá? Essa casa ficou um perigo. O que aconteceu? Primeira coisa, o muro dessa casa foi pro chão. O muro dessa casa aqui, essa casa tinha um muro. Quando eles começaram a remover esse solo, a primeira coisa que foi pro chão foi o muro. O muro foi embora. Cara, do meu apartamento eu conseguia ver a janela da vizinha, tava tudo exposto aqui. E a fundação também dela ficou exposta. Isso aconteceu num sábado, 19 horas da noite. O que eles tiveram que fazer? Eles interditaram a rua, tá? Realmente, ficou metade da rua interditada aqui, tá? E eles colocaram tapume aqui na casa da mulher, a construtora. E começaram já o serviço de concretagem no sábado. Não sei como eles fizeram isso, né? Apareceu uma concreteira lá e eles fizeram um muro de arrimo para conter o esforço solicitante, né? Porque eles tiveram exposto, era uma época de seca. Se começasse a chover, isso poderia afetar
a resistência do meu solo. Então, de forma, vamos dizer assim, inédita, eles conseguiram mover um caminhão, né, ligar e conseguir comprar um caminhão betoneiro de concreto para vir aqui e fazer essa concretagem. Claro, tiveram que colocar aditivos, né, para acelerar o processo aí da resistência dos 28 dias e depois garantir a segurança. Tá, até eu tirei fotos, né? Tem algumas fotos que eu posso mostrar para vocês. Não vou expor o nome da construtora, mas aconteceu esse problema, tá? É, o problema é que depois teve um problema aqui também na calçada e aí eles ficaram usando metade dessa calçada aqui para usar pra jogar entulho e acabaram interrompendo o fluxo, o caminho aqui, tá? Mas esse caso realmente aconteceu aqui, tá? Em Uberlândia. Opa. Então é um caso que envolve aí contenção, né? Você, essa contenção ela tem a função de resistir, né, ao empuxo do solo. Né? O empuxo é basicamente uma força lateral que o solo aplica sobre uma estrutura. Bom, barragem de terras é um trabalho muito geotécnico, claro, tá? Barragem de terra em enrocamento. A gente está participando de um projeto também, junto com o pessoal da Unesp. Quem está coordenando é o Roger, né? O Caio, é o orientador do Caio. Lá em Itaipu. Eles têm também um monitoramento muito rigoroso da barragem, tá, pessoal? Para evitar qualquer tipo de acidente ou de problema que possa ocorrer. Então, também é um caso ali. E barragem precisa estudar muito a parte hidráulica, tá, pessoal? Cerca de 27 a 30% dos acidentes que ocorreram no passado, que se tem registro em barragens de terra, foram devido a problemas hidráulicos. Em muitas situações também teve a compactação mal feita, que também não tinha controle, em barragens muito antigas, né? Mas quando a gente faz o estudo de caso, recuperando todos os dados da época, a gente percebe que, claro, teve um problema de concepção, mas em muitas situações foi devido a problemas hidráulicos, tá? Então, é importantíssimo a gente entender como funciona o fluxo em barragem de terra. Bom, o caso de aterro sanitário é o caso de muitos aqui do nosso curso, né, que vão trabalhar com problema de resíduos sólidos ou mesmo a camada protetora, né, do material geloso. E túneis também é um caso. Muitas situações, na verdade, túneis é mais prático, né, principalmente quando você tem o BTM, né, o Tunnel Boring Machine TBM, né, que ele vai fazendo aquele tatuzão que ele vai escavando, 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 vai recolhendo, né? O material e vai descartando, né? Acho que é BTM, Bore Tunnel Machine, né? Bore Tunnel Machine. Depois eu procuro melhor. Alguém? Oi, Carlos. Cortou, pode falar. É, T... é TBN, né? Tá. Tunnel Bore Machine, né? Obrigado. Então, túnel, pessoal. É interessante o túnel. O que eu quero falar do túnel aqui? Olha que legal. Geralmente, nesses casos aqui, o que está acontecendo? Principalmente em fundações, a gente está adicionando carga. Concorda comigo? No fundações, você adiciona carga. O solo já existe, ele está lá. A gente faz o SPT para descobrir, com base neles, a gente estimar as propriedades do solo. E depois a gente. Opa! E depois, o que a gente faz? Né, em fundações? A gente constrói em cima dela. A gente faz escavação, né, por hélice contínua, ou estaca raiz, estaca escavada, vários métodos diferentes, mas a gente constrói uma edificação e a gente aplica a carga sobre o solo. Então o solo já existe, o que a gente está fazendo? A gente está construindo uma edificação, então a gente está aplicando carga. O solo já existe, a gente está aumentando a carga que vai estar atuando. O túnel não é isso, né, pessoal? O túnel, a carga existe, tá? A gente não vai adicionar nova carga, a gente vai estar removendo o material. Então, na verdade, a gente está reduzindo a resistência do material que já existe. Né? A carga gravitacional que já existe naquele local. Né? Claro, em muitas situações a gente precisa colocar reforço, concreto projetado, colocar tirantes, né? Reforçar bastante. Mas, basicamente, a diferença é que aqui a gente está aumentando carga e aqui a gente é removendo material. Né? É uma análise
um pouquinho diferente de ser realizada, tá? Além desses casos puramente geotécnicos que a gente conhece da engenharia civil, tá, pessoal? A gente tem outros casos também. Como eu falei, eu atuo principalmente em áreas relacionadas à área de petróleo, que as bases da geotecnia, elas permitem que a gente faça estudos. Como a Isadora falou, né, a parte de fraturamento hidráulico, você injeta um fluido de altas pressões, ele fratura o meio rochoso, né, o fluido penetra e aumenta a permeabilidade. Aumentando a permeabilidade, a gente consegue empurrar o óleo ou o gás para um outro poço. E aí garantir ali a produção do meu óleo, do meu gás, né? Uma fonte energética. Outro caso que a gente está estudando, como eu falei, é do solution mine ali, em que você tem, na verdade, a mineração, né, de, de soluções de salmoura, né, com bastante sal. Na verdade, isso aí fica basicamente sendo uma extração de um material salino, tá? Então, além dessas atuações recorrentes da engenharia civil, a gente também pode atuar com mineração, atuar na engenharia de petróleo e outras atividades, tá? Não é restrita simplesmente às aplicações que a gente está mais acostumado. E geralmente, né, a gente faz o projeto baseado em amostras ensaiadas que representam uma parcela muito pequena do nosso solo. E isso leva com que nossa área seja muito desafiadora comparada a outras, né? Imagina estruturas, por exemplo, como eu gosto sempre de comparar. Você tem o seu concreto, primeiro que o concreto que você faz, né? O solo você não faz, o solo existe, ele está lá, não tem o que você fazer, você não vai remover toda aquela camada do solo e colocar uma nova camada ali. Tá? Você pode compactar, claro, para melhorar suas propriedades, você pode fazer reforços, mas você não substitui camadas muito extensas. Como o concreto. O concreto, ele é feito, tá, pessoal? Você adquire a brita, você faz a mistura com areia, cimento, água nas proporções adequadas, depois você posiciona suas armaduras, a armadura é de aço, o aço também tem um controle extremamente rigoroso, então a gente acaba tendo, né, na área de estruturas, um controle muito grande do nosso material. No caso dos solos, o que a gente faz? A gente faz o SPT, mas o SPT numa área grande, ele é um perfil, tá? É basicamente uma linha, um segmento de reta, tá? Que a gente faz ali ao longo do nosso terreno. Claro que a gente faz vários SPTs, não só um, várias sondagens, né? Não SPT, a gente faz sondagens em várias áreas do nosso terreno, mas ainda assim são segmentos de reta ao longo de um volume de corpo, né, que é muito mais extenso do que isso. A gente vai aumentando, claro, a nossa precisão, mas ainda assim é uma pequena parcela que a gente está levando em consideração. Isso complica ainda mais quando a gente vai fazer, por exemplo, uma barragem de terra, que a gente pega realmente as amostras, leva para laboratório para ensaiar, para fazer ensaio de desalamento direto ou meio de compressão triaxial. O desafio aumenta muito, porque a amostra também é pequena, tá? Mesmo que a gente leve muitas amostras, ela representa um ponto, basicamente, no seu domínio, que acaba sendo muito extenso, né? E por isso que a gente trabalha, na verdade, com muitas incertezas ali envolvidas. Não é da minha área falar da parte estatística, mas sim envolve é, uma, é uma área muito desafiadora, né? Por isso que os nossos fatores de segurança em muitas situações são muito grandes, para levar em consideração também essas nossas imprecisões nos cálculos, tá? Que a gente realmente não tem certeza. Bom, e o objetivo dessa análise é garantir estabilidade. Aqui eu coloquei um muro de arrimo, né, como exemplo. A gente precisa do deslizamento. A gente tem o nosso muro de arrimo aqui, que ele tem uma determinada força P. Temos o empuxo ativo e passivo, né? O passivo, ele ajuda, ele contribui para a sua resistência, impedindo que isso aqui se desloque, né? Então você tem que garantir que não deslize aqui na base, né? Que esse empuxo ativo ele não empurre esse muro e ele acaba deslizando, porque isso aqui acaba interferindo na sua estabilidade. Ao tombamento, né? Esse empuxo ativo ele vai gerar um momento fletor com relação a esse ponto, que vai ser desfavorável à segurança, enquanto essa força peso e esse empuxo passivo eles são favoráveis à segurança, certo? Ao tombamento. Então a gente tem que verificar isso aqui não vai deslizar na base, isso aqui não vai tombar nessa direção. Se a fundação desse meu solo ele é capaz de suportar as cargas, e depois, por o final, né, a gente tem que fazer uma análise de estabilidade talude, né, com esse nosso muro de contenção aqui.
Será que realmente, tudo bem, ele não vai deslizar, ele não vai tombar e o solo na base, ele não vai romper. Mas se a gente fazer uma análise de estabilidade de talude, existe possibilidade de quando eu construir, ele ainda assim sofrer ruptura, o fator de segurança baixo, e quando eu fazer a construção, ele deslizar. Né? Ele fazer esse deslocamento ao longo dessa superfície aqui. Então, o primeiro objetivo é garantir estabilidade. Deslizamento, né? No caso do muro de arrimo, deslizamento, tombamento, capacidade de suporte, cultura geral. No caso de fundações, né? O solo tem que ser capaz de resistir a essas cargas que estão sendo solicitadas, tanto o solo, na verdade, quanto as estruturas. Tá? Então, a primeira é garantir estabilidade. Também é garantir os recalques atendam à norma. Recalques muito expressivos, principalmente diferenciais, também podem acabar induzindo, né, pessoal, a uma situação de instabilidade. Aqui eu coloquei uma casinha que foi construída, né? Existia inicialmente essa massa de solo. O que que eu fiz? Olha, eu instalei um muro, tá? Aqui, na verdade, uma contenção qualquer. E aí eu vou ter a escavação. Por que eu quero fazer escavação? Porque eu quero fazer aqui uma outra rodovia passando. E por que que eu coloquei esse desenho? Porque a gente tem várias informações que a gente precisa determinar. Olha, beleza, essa carga eu consigo, através da planta dela, determinar quais são as tensões e a fundação. Mas eu também preciso saber se existe alguma tubulação, certo? Passando aqui algum serviço, alguma tubulação, sei lá, hidráulica, de esgoto. Eu preciso saber a posição do nível d'água. Para eu fazer esse serviço de escavação, é importante ter essas informações, né, pessoal? Porque isso aqui muda o estado de tensões que vai ter ali ao longo do meu solo. Talvez não nessa parte diretamente. Vamos supor que esse tráfego de veículos, essa rodovia não tinha sido construída, só estava a casa aqui. E eu quero construir isso, quero colocar esse muro, quero fazer essa escavação. Eu preciso ter essas informações, porque isso aqui muda o estado de tensões. é, E até porque, dependendo da extensão, isso aqui pode atingir essa região, né? E o nível d'água, claro, eu preciso sempre dessa informação porque ele altera as propriedades e também a gente sempre leva em consideração o princípio da tensão efetiva de Terzag, né? Então isso aqui é só um exemplo de algumas informações que são importantes a gente obter, né? É sempre bom a gente ter as plantas das casas, nos arredores, né? O nível d'água, isso a gente consegue com o SPT. É bom também consultar a prefeitura para ver se tem algumas instalações nos arredores, casas vizinhas e assim por diante. Quanto mais informação a gente tem, melhor, né, pessoal? Isso é fato. Quanto mais informação você tiver, mais confiabilidade você vai ter no seu serviço. Como eu falei, não quero fazer é, nenhuma assimilação com a parte estatística, tá? Quando eu falo confiabilidade, você vai ter mais segurança. Não confiabilidade, você vai ter mais segurança no seu serviço. Confiabilidade na estatística significa outra coisa. Aqui é segurança. Vai ter mais segurança quanto mais informações. Eu gosto de falar o seguinte, a gente não é mágico, tá? Nós somos engenheiros. Engenheiro trabalha com informação. Você recebe a informação, com base nas informações, você faz uma análise crítica e você aplica seus conhecimentos. E em alguns casos, nosso cliente quer que a gente seja mágico. Que sem ensaio nenhum, a gente descubra tudo que está acontecendo e a gente projete. Não é assim que funciona. Então, ó, algumas informações necessárias, né? Geometria e condições de carregamento, tá? Depende da natureza do projeto, claro. Por que eu falo depende da natureza do projeto? Eu trabalhei com estruturas. Eu já fiz projeto de edifício residencial, edifício comercial, já fiz de edifício residencial e comercial juntos, né? Então, até um determinado pavimento era comercial e depois aquele pavimento para cima era edifício, era um hotel, né? Não era residencial, mas era um hotel. E mais ou menos igual o shopping aqui, Uberlândia. O shopping de Uberlândia ele tem essa característica. Os primeiros pavimentos ele é para lazer, seria o shopping, e depois, né, comercial, e depois fica para o hotel. Mas tem algumas situações que realmente você divide metade e metade. Né? Ou seja, alguns apartamentos eles são escritórios e outros apartamentos eles são é, de moradia. Então, vão transmitir carregamentos diferentes. Tá? Como eu falei, se você construir uma escola, vai ter uma biblioteca, vai ter muitos livros ali, uma danceteria, por exemplo, com cargas diferentes. Né? A natureza da edificação é diferente, isso vai impactar diretamente na sua fundação que você vai projetar no caso. Estou falando da fundação específica, mas isso se aplica para outros casos também. Tá? Caso de mineração, caso de fraturamento hidráulico e assim por diante. Ó, e esses aspectos devem ser observados nas proximidades das construções.
Então, tipo e profundidade da fundação existentes, eu mostrei na figura anterior, né? Localização de serviços, gás, eletricidade, água. Isso é o que acontece, né, pessoal? Infelizmente, acontece com mais frequência do que a gente gostaria. A pessoa acaba esquecendo de estudar, ele faz, é, às vezes, uma perfuração onde não devia. Isso é o que aconteceu comigo. Não no solo, mas na parede. Fui instalar os planejados na minha casa, desliguei. Aí a pessoa, eu mostrei para ela o projeto hidráulico, tá? Tem projeto hidráulico, eu tenho ainda. Eu tenho projeto hidráulico, eu mostrei para ela onde ficava e tudo mais. E ela furou. Mas foi bonitinho, sabe? Ela falou bem no meio do encanamento, ficou, ficou certinho o furo. E aí começou a vazar água, a gente desligou, a gente fechou, né? Conseguimos estancar essa água, conseguimos remendar o problema e depois tivemos que fazer uma solução improvisada pro nosso, pro nosso planejado, tá? Então veja que eu tinha o projeto hidráulico, eu mostrei, inclusive, para a moça que foi instalar, e mesmo assim ocorreu esse tipo de problema. Isso é num apartamento pequeno, com pessoas, é, assim, com apenas um apartamento, de forma controlada, foi só meu encanamento que deu esse problema, a gente conseguiu remediar. Agora, imagina um caso mais crítico, né? Muitas vezes você pode acertar uma tubulação realmente da rua. Outras pessoas serem prejudicadas por isso, né? Ô Fabrício, pode ficar à vontade. Não tem nada, né? É. Nossa. É. Eu concordo, é um problema nacional, né? Quando é mais recente, quando começa a fazer os novos loteamentos, aí o pessoal vai começar a documentar. Mas é um fato, né? Principalmente Salvador, que é uma cidade antiga, né? Extremamente antiga. Então tem muitas construções que não foram documentadas, não tem registro, né? E isso acaba afetando, né? A gente e todo mundo, né, que tá trabalhando. Isso é um ponto importante mesmo, tá, pessoal? A gente tenta recorrer às informações das pessoas, a gente não tem essa informação. É como eu falei, aqui, na minha casa, especificamente, eu tinha o projeto, né? E muitas situações também não tem projeto da casa. Algumas casas são feitas sem projeto nenhum, né? Principalmente casas mais antigas. Eu já morei em casa que não tinha laje e a gente não tinha projeto, né? A pessoa simplesmente comprou o terreno e depois construiu em cima. Isso era mais comum, era bem comum antigamente, né? Sim. É. Exatamente. Vai passar. Você vai fazer o furo, né? Pra depois colocar a estaca, mas imagina você tá fazendo furo, você tá passando por dentro da estaca, você não sabe onde tá, né? É complicado, cara. É muito bom ponto. Obrigado, viu? Muito bom ponto. Contata, pessoal, para contribuir. É bom essa interação. E como, né? E questões decorrendo da natureza do próprio projeto, né, que pode ocorrer. Isso aqui eu fiz um caso simples, né? Isso aqui é um projeto que eu trabalhei, por isso que eu tenho esses perfis de solo, tá? Fiz uma simplificação aqui. Existia o gabião,
E aqui tinha um canal que eles fizeram de concreto, tá? E o problema foi esse jet ground. Na verdade, que a empresa que me contactou estava perguntando se isso aqui garantia estabilidade. Pelas análises que a gente fez, não garantia, tá? Eles pediram para mutar a geometria, mas realmente estava dando problema, o tombamento estava dando alguns problemas. E eu não lembro como que a gente ficou na solução final, tá? É uma solução que realmente morreu. Ou seja, tinha carga distribuída, acho que era 20 ou 25 kPa, que era a carga da rodovia, né? Aqui no aterro. Eles fizeram a solução de gabião, porque aqui tinha um concreto. Então não dá para fazer o retaludamento aqui, porque senão, né, teria que passar em cima do canal de concreto. Não faria o menor sentido. Tá? Isso aqui está cheio de água, precisaria realmente de alguma forma de contenção. E precisaria de contenção também dessa parte aqui que eles estavam fazendo com o jet ground. E uma das informações mais importantes, né, pessoal? Como eu falei, as informações algumas vezes a gente consegue, né? A prefeitura ou mesmo os órgãos reguladores, né? Os tipos de fundação, a profundidade, caso exista, principalmente como eles moram em Salvador, é uma cidade mais antiga, Rio de Janeiro também, deve ter problemas que a gente não tem. Em Uberlândia também, na verdade, muitas cidades a gente não tem esses registros, nem de casas baixas, em muitas situações, casas mais antigas, né? A gente não tem esses registros. Mas para fazer, como eu falei, informação, para a gente é essencial para a gente fazer um projeto, tá? Isso aqui a gente garante maior segurança, né, durante a concepção da nossa estrutura. Tá? Além disso, sempre fazer o nosso SPT, né? Esse aqui é um SPT que foi feito aqui, tá? Tem o número de golpes necessários, sempre são os últimos dois, né? Os primeiros 15 centímetros a gente despreza, a gente considera os últimos dois. E como vocês percebem, ele vai aumentando a profundidade. Estava bem ruim no começo, né? Ó, o SPT de 2 e afundou 32 centímetros os últimos dois. Então, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Até chegar lá no 13, quando começou a ficar um pouco maior, né? Começou a ficar em 13 metros de profundidade. Ou seja, esse solo realmente, essas primeiras camadas eram um solo muito de baixa rigidez, tá? E o nível d'água tava, eu acho que é de Uberlândia, tá? Tá mais ou menos 6,5 metros. Então é interessante, né? São as informações que a gente consegue. Com o SPT a gente consegue o tipo de solo, ó, argilas, arenosa, né? Argila arenosa, muito mole porque o SPT é baixo, né? E a gente começa a ver uma transição de argila para uma areia siltosa, depois o sítio arenoso e começa a aumentar a profundidade aqui, sendo que fica em torno de 6,5 metros, mais ou menos o nível d'água, né? E aqui a gente tem os nossos SPDs. Isso aqui é sondagem, tá, pessoal? É a sondagem, é um relatório de sondagem simples reconhecimento. São as informações que a gente adquire, né? Que é até legal que ele colocou até as fotos das nossas amostras. Com base nesses valores, né, do SPT, que a gente consegue, na verdade, pessoal, estimar muitos dos nossos parâmetros. Em muitas situações, isso é tudo que a gente tem, na verdade, né? O mundo ideal seria a gente levar para o laboratório, fazer ensaio de desacelhamento, compressão triaxial, mas em muitas situações o que a gente tem é isso. Com base nesses ensaios, a gente estima. Se for fundação, às vezes prova de carga também é muito mais comum hoje em dia, né? Mas com base nisso é que a gente vai estimar os nossos parâmetros de resistência, né? Seriam o ângulo de atrito e a coesão. Então aqui tem a estratigrafia do solo, o nível d'água, né? E com base no SPT de estima os parâmetros. Tá? Então isso para geotecnia, né, pessoal? É fundamental, pelo menos o SPT, tá? Para a gente obter os nossos parâmetros. Isso geralmente nos projetos que eu acompanho tem, tá? Sempre tem o SPT, é o mínimo. Quando faz a identificação, às vezes também de uma região mais sensível, que a gente tem mais dúvidas, o CPT também auxilia muito, tá? Ele extrai mais informações, tanto de resistência de ponto quanto lateral. E claro, levar as amostras para laboratório seria uma situação muito boa. Mas além do custo de transporte, tem o custo do laboratório, dos materiais que vão ser utilizados e do tempo. Acho que a maioria das empresas não faz por causa do tempo necessário para fazer esses ensaios, né? Bom, e para um problema de engenharia geral, tá, pessoal? Isso não está relacionado com geotecnia especificamente. Está relacionado com engenharias, todas elas, né? Em muitas situações a gente tem que seguir todos esses passos. Ó, definir o problema. Em muitas situações a gente, o que principalmente quem está começando a trabalhar não sabe nem definir o problema. O grande problema é definir o problema.
Qual problema você tem? A pessoa descrever em detalhes. E a gente fala muito em programação isso, tá? Programação a gente descreve o seguinte: para você conseguir implementar um bom algoritmo, você precisa descrever com precisão o seu problema. Se você ser capaz de fazer isso, você resolve, pessoal, 80% ou até mais do seu algoritmo. Se você ser capaz de entender o problema, de que você precisa, do que você quer, você já, na verdade, consegue descrever a solução. Né? Descrevendo o seu problema, você já consegue até visualizar a sua solução. Como chegar nele, né? Então, um dos grandes desafios que a pessoa que está começando enfrenta é definir qual o problema que ele precisa resolver. Depois, identificar a geometria. Por exemplo, qual o nível de detalhamento que a gente vai precisar para uma determinada geometria. Principalmente em solos, que a gente tem diferentes camadas, e as camadas elas mudam de forma muito abrupta a sua geometria. Quais as simplificações que a gente vai levar em consideração nessa geometria? Porque uma coisa é um modelo real, outra coisa é um modelo matemático, ou modelo computacional, né? O modelo geométrico que a gente vai considerar. Tá? O modelo geométrico. O modelo geométrico ele tem simplificações com relação à geometria de fato do modelo real. Tá? Depois decidir quais fenômenos físicos. Vai ser o modelo tensão-deformação, vai ser o modelo de fluxo, mas no regime estacionário, vai ser um problema de temperatura, de transferência de calor, certo? Por exemplo, se você quiser criar uma nova manta que você isola o seu ambiente termicamente, você não vai fazer um problema de tensão-deformação. Você pode fazer uma análise de tensão-deformação, claro, principalmente se essa for sua intenção. Mas se a sua intenção é desenvolver uma manta, tá, que vai ser capaz de reter o calor do ambiente, você tem que fazer um problema térmico, certo? Tem que ver qual é o coeficiente de condutividade da manta, ver o fluxo de calor que vai ser, estudar qual a diferença de temperatura que vai existir entre os dois ambientes. Depois disso, claro, é interessante também a gente fazer uma análise de tensão de deformação, caso esse material não seja flexível ou ele impacte de alguma forma na sua estrutura. Mas você tem que saber qual fenômeno você vai levar em consideração, tá? E também os modelos constitutivos. Relações constitutivas, pessoal, são sempre relações que relacionam duas entidades físicas. Por exemplo, modelo constitutivo que a gente geralmente fala são os modelos tensão-deformação. Ou seja, a gente está descrevendo um algoritmo que relaciona a minha tensão com a deformação. Entendeu? Isso é um modelo constitutivo. Eu entro com as deformações, ele integra numericamente com base nos comportamentos que a gente observa no laboratório ou na natureza, e ele retorna as suas tensões. Uma relação constitutiva. Isso é um modelo constitutivo de tensão-deformação. Vou falar de uma relação constitutiva. A lei de Darcy é uma relação constitutiva, porque a lei de Darcy ela relaciona o gradiente hidráulico com o meu fluxo, né? Na verdade, com a minha velocidade de descarga, né? Com a velocidade de descarga. Então, a lei de Darcy ela relaciona duas entidades físicas. Ela relaciona o gradiente hidráulico com a velocidade de descarga. Isso por meio, né, de uma permeabilidade, de uma propriedade material. Essa propriedade material é a permeabilidade. Outra é a lei de Fick. A lei de Fick também. Ela descreve o fluxo de calor com o gradiente de condutividade térmica, tá? Por meio de um K, que é o coeficiente de condutividade térmica. Tá? Então, o gradiente de condutividade térmica tá? Com o meu fluxo térmico. Tá? Relaciona essas duas entidades físicas por meio de uma propriedade material, que no caso seria o coeficiente de condutividade térmica. Que para ácidos geralmente são maiores, né? Do que geralmente para o concreto e outros materiais. Bom, com base nos modelos constitutivos que relacionam, então, geralmente duas entidades físicas, a gente estabelece propriedades do material, concorda? Olha, permeabilidade é um desses, né? Coeficiente de permeabilidade ou condutividade hidráulica relaciona, então, o gradiente hidráulico com a velocidade de descarga. E aí eu vou ter que saber qual é a permeabilidade do material. Isso aí eu adquiro em laboratório. Estabelecer as condições iniciais e de contorno para a solução desses problemas que a gente vai abordar. Os problemas que a gente vai abordar aqui são apenas problemas de valores de contorno.
São equações elípticas, então, tá, pessoal? E condições iniciais, porque elas evoluem ao longo do tempo, principalmente no regime transiente. No nosso caso, especificamente, a gente vai considerar só estacionário. E depois que está tudo isso definido, a gente tem que encontrar um meio de resolver esse problema. Então, veja, definir qual é o problema que eu quero resolver, qual é a geometria. Como eu falei, é uma geometria que pode ser simplificada com relação à geometria real. Depois com essa geometria, quais fenômenos que eu vou realmente estudar, qual a relação desses fenômenos, né? Então, o problema, vamos lá, identifiquei a geometria. É um fluxo que vai ocorrer devido à inserção de uma estaca prancha, tá? Poderia resolver ele por rede de fluxo, é uma método de solução, tá? Então, eu já sei, é um problema de fluxo, tá? Eu já sei qual é o problema de fluxo. Eu já sei a geometria, eu vou ter que considerar a inserção da estaca prancha. O fenômeno que eu vou considerar é só um, porque vai estar no regime estacionário, né? Já estou falando qual é o fenômeno físico, não vai estar no regime transiente. O modelo constitutivo é o de Darcy. A propriedade do material que eu vou precisar é a condutividade hidráulica ou permeabilidade do material. A condição, não preciso de condição inicial porque é um problema estacionário. A condição de contorno é que numa região vai ter uma carga hidráulica e na outra vai ter outra. Vou ter que estabelecer diferentes cargas hidráulicas. Em uma vai ter uma carga hidráulica a montante devido à coluna d'água e a outra coluna d'água vai ser menor. E depois eu escolho como que eu quero resolver. Vai ser uma solução gráfica, como rede de fluxo. Vou tentar resolver isso de forma fechada, encontrar uma expressão analítica que descreve como que ele flui de um lado para o outro, ou mesmo solução aproximada, que são os métodos que a gente vai descrever aqui na nossa aula. Então, só, primeiro definir o problema, né? Vai ser uma percolação através de uma barragem, vai ser uma estabilidade talude. Estabilidade talude também pode ser feita na barragem, né? Tanto na montante quanto na jusante. Vai ser de capacidade de carga, num grupo de estacas. Vai ser estabilidade de uma contenção, certo? Ou vai ser o mesmo problema de recalque ao longo do tempo? Você aplica a carga, tem um material aqui argiloso, e aí ele vai sofrer esse recalque por adensamento ao longo de muito tempo. Qual tipo de problema que você vai querer abordar, né? Isso a gente, como engenheiro, tem que saber, né? Qual problema a gente vai tratar. Às vezes você precisa resolver esse problema considerando diferentes análises. Como eu falei, uma barragem vai ter o problema de percolação da barragem, mas isso também você teve que considerar a análise de estabilidade de talude. Aqui nas estacas, além da capacidade de carga dos solos, também tem que ver o recalque que isso vai sofrer. O recalque diferencial entre as outras fundações, por exemplo, né, as cargas que vão ser distribuídas. Aqui no recalque, às vezes não é suficiente simplesmente você saber o recalque. Tudo bem, vai ter o recalque ao longo do tempo, você vai propor algumas soluções, alguns drenos, né, se isso for possível, ou mesmo uma estaca bem profunda que atinge aqui o material impenetrável, né, rocha-mãe, no caso, sei lá. Ou, além disso, né, além dessa análise, tem que ver o que está construído aqui. O que será que vai ser aqui? Às vezes não precisa nem fazer esse estudo, né? Às vezes é uma rodovia, as cargas elas não chegam, tá? A distribuição de tensões elas não atingem aqui essa profundidade dessa argila, e isso seria o suficiente. Mas às vezes é uma construção maior, e aí o bulbo de tensões se desenvolve e ela realmente vai atingir aqui esse solo. E aí a gente vai precisar fazer esse tipo de estudo, tá? Então é definir o problema. A geometria. Aqui eu coloquei uma geometria de uma viga de concreto, fazendo solicitação aqui a uma viga que a gente chama de 3 pontos. Porque em 2 pontos ela está apoiada e no outro você aplica a carga. E por que eu coloquei exatamente esse problema? Porque você consegue observar que tem uma concentração de tensão bem aqui no meio. Tá? Essa concentração de tensão gera tração. Isso facilita o início da formação da fratura que depois se propaga aqui, né? É isso aqui, deixa eu ver rapidinho, pessoal. Não. Eu achei que eu tinha um vídeo disso aqui, por isso que eu tô achando esquisito. Mas não. Então, é importante, nesse caso de fraturas, a geometria bem detalhada do meu meio, do meu corpo, tá? Por quê? Porque se eu fizesse essa peça um pouco maior, ela teria concentração provavelmente em as duas quinas, tá? Na verdade, nos dois vértices aqui desse entalhe. Esse entalhe eu fiz bem pequenininho, de forma realmente a dar uma concentração de tensão que seria o início das minhas fissuras. Então, problemas de fraturas,
em muitas situações é importante o detalhe dessas geometrias, porque eles podem levar à concentração de tensão, que pode levar ao desenvolvimento da ruptura desse material. Muitas situações, quando a gente faz problemas que não envolvem, né, concentração de tensão, ou mesmo análises sísmicas, esses detalhes podem não ser tão importantes. Quando o pessoal manda geometria, muitas vezes, para fazer análise para mim, as geometrias do solo, né, das diferentes camadas, eu falei, existem camadas que, se eu modelar isso em elementos finitos, ele vai dar concentração de tensão por conta de algumas quinas que vai dar ali. E o solo, na verdade, ele é um material particulado. Tá? Ele consegue, na verdade, ter uma flexibilidade de se movimentar ali, que a gente aproxima por elementos finitos, né, como meio contínuo, mas o comportamento, a gente tem que levar isso em consideração quando a gente faz as nossas análises, o comportamento do solo de material particulado, principalmente se for uma areia. Elas podem adquirir novas configurações. Então a gente sempre precisa fazer uma análise crítica das simplificações geométricas que vão ser realizadas no nosso meio. Se a gente fizer uma geometria muito grosseira, pessoal, pode perder precisão. Se a gente refinar demais também, pode levar a resultados que não nos interessam, ou mesmo que estão distantes daqueles que de fato eles ocorrem na realidade. Porque no final do dia, o que importa para a gente é que o nosso meio ele represente de forma mais realística possível o que ocorre no nosso problema, né, no nosso problema físico real. Claro, a gente coloca simplificações porque incorporar todos, todos os fenômenos que ocorrem na realidade inviabilizaria nossas análises, tá? Bom, e aqui quais outros fenômenos físicos devem ser incluídos? Aqui a geometria, né? Então eu defini aqui, coloquei algumas simplificações. Olha, nesse caso, então vamos lá. Vai ser o regime estacionário? Vai ser o regime transiente? Qual que é a diferença? É esse termo, né? O regime transiente, pessoal, eu conseguiria fazer o seguinte: eu colocaria estaca prancha, colocaria essa coluna d'água e eu veria a água se movimentando de montante até a jusante. Até no momento que esse termo fosse zero. Isso aqui é um termo de balanço de massa de água. Isso quer dizer o quê? É a variação da massa de água ao longo do tempo, tá? Φ vezes ρL, se você integrar isso ao longo do domínio, né, volumétrico, isso aqui vai ser massa sobre volume. Se você multiplica pelo volume, vai ficar massa. Porosidade em termos de unidade de medida, né? Isso aqui, então, basicamente, esse termo é variação de massa ao longo do tempo. Se não tem variação de massa ao longo do tempo, quer dizer o quê? Que a quantidade de água que entra é igual à quantidade de água que sai. Não tem ganho de massa de água. Quer dizer que se eu fizer análise aqui no corpo. Opa, tá saindo toda hora o computador. Se eu pegar um corpo aqui no centro e fazer análise dele, né, de um pontinho, eu vou ver que a água que está entrando nesse corpo é igual à água que está saindo. Ele não ganha nem perde água. Se a quantidade de água que entra no corpo é diferente da quantidade de água que sai, ele está no regime transiente. Tá tendo ganho de massa de água ou uma perda. Tá vendo? Se isso aqui for zero, eu tenho regime estacionário. Isso quer dizer que não tem ganho nem perda de massa de água. Tá? Isso aqui é o divergente, tá? O nabla ponto Q, isso aqui é o divergente do meu Q, que aqui eu vou considerar como velocidade de descarga, tá? Na verdade, isso aqui é a vazão, tá, pessoal? Isso aqui é a vazão. A gente pode, se a gente fazer os desenvolvimentos matemáticos, pode chegar até a sua velocidade de descarga. Bom, então veja, ó, eu estou colocando aqui como condição de contorno sem kPa. Aqui a condição de contorno é uma pressão de 15 kPa. Nitidamente aqui tem uma pressão muito maior por causa da coluna d'água. A tendência é isso aqui fluir para cá. Como isso aqui não é uma membrana permeável, né, não vai ser um processo osmótico, ele tem que contornar esse meio para vir para cá. Então o caminho do fluxo que vai seguir vai ser esse aqui. Né? Então esse aqui é a condição de contorno. Então qual é o que eu quero estudar desse problema? A geometria está aqui para vocês verem. Eu quero estudar um problema de percolação de água no solo. Esse é o problema que eu quero estudar. Esse é o fenômeno físico. Vai estar só no regime estacionário, porque eu não vou considerar a variação da massa de água. E o modelo constitutivo é de Darcy, que relaciona então isso aqui, né, com o meu gradiente hidráulico, tá?
por meio da permeabilidade. E as condições de contorno são essas. Eu não preciso colocar pressão, né? Eu posso colocar carga hidráulica aqui também, né? Carga hidráulica vai ser tudo isso, carga hidráulica vai ser menor aqui, a jusante, e ele vai ter esse fluxo indo daqui para cá. Outro problema é de mecânica dos sólidos. Análise estática, né? Ou quase estática. A gente aplica a força, que é uma condição de contorno, restringe o movimento nessas regiões e considera como modelo constitutivo a lei de Hooke, certo? Relaciona tensão e deformação, quer dizer que isso aqui, quando eu aplico carga, ele vai se deformar. Se eu tiro essa carga, ele volta para a posição original. E ele é dado por essa expressão. Pessoal, voltando aqui, essa expressão aqui eu vou desenvolver com vocês, tá? Toda ela, do começo ao fim. Como que chega nisso aqui? Eu vou fazer, na verdade, a formulação para uma equação diferencial, parcial, que a gente aprende na graduação, e depois eu vou falar assim, olha, isso aqui eu também posso escrever de forma enxuta, e vou depois reduzir para uma equação que é dada por o divergente do Q. Isso aqui é uma forma enxuta de eu escrever uma equação diferencial. Por análise tensorial, na verdade. Isso aqui é a forma tensorial. Mesma coisa, análise estática, tá? Isso aqui é a força de corpo. Isso aqui é o divergente do meu tensor de tensões, tá? E qual a diferença entre esses dois, né? Análise estática e dinâmica. É esse termo, que é basicamente o termo da aceleração. Esse aqui é o mais geral de todos, né? Isso aqui é a segunda lei de Newton, não é isso? Massa vezes aceleração, força é igual a massa vezes aceleração, tá vendo? Massa vezes aceleração. Tá? A gente considera zero só quando os efeitos vibratórios, né, a aceleração que vai estar ocorrendo, é muito baixa. Ele é basicamente desprezível. Esse caso, então, de análise estática é uma situação particular da análise mais geral, que é dinâmica, em que a gente considera que os efeitos vibratórios, né, essa aceleração que está ocorrendo, ela é muito baixa. Mas para eventos sísmicos de terremoto, ela é fundamental. É imprescindível a gente incorporar elas nas análises. E também podemos fazer uma análise acoplada, né, hidromecânica acoplada, que você tem essas cargas aplicadas aqui, né? Isso é um problema de adensamento. O problema de adensamento é um problema nativamente hidromecânica acoplado, concorda? Você aplica a carga, depois você vai ter basicamente uma condição não drenada aqui na sua argila. Ao longo do tempo, essa água vai se dissipando, esse excesso de pó de pressão vai se dissipando e esse meio ele vai se deformando. Isso aqui, então, ele vai recalcando. Tá? Tem que levar em consideração tanto, então, as tensões, quanto o problema aqui de fluxo, tá vendo? É um problema que a gente chama de tensão e difusão do fluido no poro. É Pore Fluid Diffusion and Stress Analysis coupled, né? Coupled Pore Fluid Diffusion and Stress Analysis. Ou análise acoplada de tensão e difusão do fluido no poro. Tá? É um processo acoplado entre tanto tensão quanto de fluxo. Tá? Então, assim, a gente define o nosso problema. Isso aqui eu só defini o problema e cheguei em umas equações diferenciais, como vocês viram. Eu vou fazer tudo isso com vocês. A partir daqui 2 semanas, semana que vem eu vou falar sobre matemática um pouco, né, análise matricial para dar embasamento. Na outra semana a gente começa. Eu vou fazer todo esse desenvolvimento do início ao fim. Vou considerar um corpo unidimensional, seção transversal variando ao longo do seu comprimento, carga distribuída ao longo do comprimento, carga concentrada. Vou desenvolver essa equação, vou colocar as condições de contorno e depois falar, olha, então com base nessa equação diferencial de segunda ordem, nessas equações de contorno, nessas condições de contorno, como que eu resolvo esse problema? E aí a gente vai fazer, né, encontrando um método de solução. E o método, ele tem que satisfazer os equilíbrio, compatibilidade, comportamento dos materiais, condições de contorno. Em algumas situações, dependendo do método que você utilizar, ele acaba infringindo uma dessas condições. Ele não satisfaz todas as condições dependendo do método que você utilizar, tá, pessoal? Os métodos numéricos, ele considera todos, só que de forma aproximada, tá? Mas existem outros métodos de análise que eles acabam violando alguma dessas condições. Vamos lá. O equilíbrio a gente já sabe, né? A gente tem um corpo. Vou falar do problema mecânico puramente aqui. Eu tenho cargas concentradas, tenho uma carga distribuída aqui, e a gente analisa um ponto dele, né? Um ponto que ele está contido dentro aqui de um
um corpo infinitesimal aqui, né? Como a gente pega esse ponto aqui que está dentro aqui esse meio, né? Esse meio de volume infinitesimal, a gente percebe que a gente pode descrever isso aqui por meio dessas tensões, né? Tensões normais, tá vendo? Sigma x, sigma z, sigma y, né? São as tensões normais e tensões de isolamento. Isso aqui é o 3D, né? Análise 3D, a gente tem 3 tensões normais, x, y, z, e 3 tensões de isolamento, tal x, y, tal xz e tal yz. Se a gente fazer a equação de equilíbrio, a gente encontra essa solução. Pessoal, isso aqui, ó, peraí, desculpa, isso aqui que eu estou mostrando para vocês é exatamente isso aqui, ó. Tá? É exatamente a mesma coisa. Isso aqui é a notação tensorial. Isso aqui é a forma que eu vou escrever com vocês, que auxilia no desenvolvimento, né? As equações ficam muito grandes, como vocês percebem, mas eu posso escrever isso aqui de forma mais simplificada pelaquela análise tensorial. Eu vou ensinar os dois nesse curso, né? Como chegar nessa equação e depois como escrever de forma mais simplificada. Mas essas são as equações de equilíbrio, tá vendo? Derivada da tensão sigma-x com relação a x, né? Derivada do tal x com relação a y. E esse bx, by, bz são a força de corpo na direção x, y, z. É uma força, né? Mas ela tem essas 3 componentes. Isso vai ser nos últimos tópicos da nossa aula, tá? É que a gente vai fazer esses desenvolvimentos. A equação de compatibilidade é interessante, pessoal. Eu tive que escrever um relatório esses tempos sobre isso, para o pessoal entender. Pessoal, inicialmente a gente tem essa configuração, tá? Por quê? Ó, vamos lá. A gente consegue obter as deformações a partir dos deslocamentos, tá? Então estamos aqui. Tem a deformação normal, né, em x, deformação normal em y, deformação normal em z. Simplesmente a derivada com relação a x, né, da derivada do deslocamento em x com relação a x é a deformação εx. A deformação em y é igual à derivada do deslocamento na direção y com relação a y. E o z é a mesma coisa. Isso são as deformações normais. Tá? Então, deixa eu ver aqui, faltando. E a gente também tem as deformações por estacionamento, que são as distorções, né? Tá vendo? Ó? Então, o gama xy, né? Ele vai ser igual a derivada. Isso aqui é uma deformação também, né? Não é normal, essas aqui são as normais, essas aqui são as por estacionamento, são as distorções. É a derivada do deslocamento em y com relação a x, mais a derivada do deslocamento na direção x com relação a y. E assim por diante. Então, 6 deformações. O que eu quero mostrar aqui? Que eu consigo encontrar as deformações a partir dos meus deslocamentos. Veja, eu tenho 3 deslocamentos. Eu tenho deslocamento em x, deslocamento em y e deslocamento em z. Eu tenho 6 deformações. Mas está tudo bem. Eu tenho 3 deslocamentos, mas eu tenho expressões que, com base apenas nesses 3 deslocamentos, eu consigo encontrar as 6 deformações. Tá? Eu tenho expressões que apenas 3 deslocamentos é o suficiente para encontrar as expressões de 6 deformações. O contrário não é possível, né? Como que eu obtenho os deslocamentos a partir das deformações? Nem sempre é possível. Por quê? Porque eu vou ter 6 variáveis, eu vou ter isso, vou ter 6 valores, mas eu preciso encontrar 3 deslocamentos. É mais ou menos assim, ó. Essa aqui é a configuração original do meu meio. Tá? E aí eu vou aplicar deformações nos meus corpos aqui, ó. Tá vendo? Ó, as deformações não estão compatíveis. Tá vendo? Não estão compatíveis. Quer dizer que se eu tivesse aplicado deslocamentos e depois encontrado deformações, ela ficaria com essa configuração aqui, tá vendo? Porque os deslocamentos são compatíveis, concorda? Nesse caso, eu estou aplicando deformações que não são compatíveis com os meus deslocamentos. Então, eu estou aplicando os valores de deformações dos meus meios aqui, né? Mas, ó, esse nó devia ser correspondente a esse. Eles estão em lugares diferentes, tá vendo? Esse nó devia ser em relação a esse. Esses 3, esses 4 nós deviam estar no mesmo lugar. Tá vendo? Isso é importante, as equações de compatibilidade, tá, pessoal? Porque ó, o atendimento das equações pelo tensor de deformação, ela assegura
a existência de um campo de deslocamento compatível com as deformações. Quer dizer que ele garante isso aqui, o atendimento às equações de compatibilidade, tá? Ou seja, a continuidade do meio, tá? Então, quando eu submeto um campo a um campo de deformações, para eu garantir continuidade no campo de deslocamentos, eu preciso atender a essas condições de compatibilidade, tá, pessoal? Se não atender essas equações de compatibilidade, não nada feito, tá, pessoal? É isso. Isso aqui são as relações cinemáticas, tá? Eu não escrevi aqui as equações de compatibilidade, tá? Mas a gente precisa necessariamente entender para ele ficar dessa forma, né? Para a configuração original, depois que eu aplicar as deformações, ele, né, garantir que os deslocamentos são compatíveis, deformações são compatíveis, senão ele fica o meio todo descontínuo como esse aqui, tá? Então, ó, então tem equilíbrio, tem a equação de compatibilidade e tem o modelo constitutivo. O modelo constitutivo relaciona a relação tensão com deformação. Só que eu peguei lá do Wikipedia, olha que interessante, né? Quando a gente vai aumentando a nossa força, a gente vai aumentando o deslocamento. Esse L é o comprimento da barra original. Conforme eu vou aumentando a minha carga que eu estou aplicando, eu vou tendo um deslocamento, eu vou tendo um aumento dessa barra, né? A relação desse deslocamento que ele sofreu devido a essa carga dividido pelo comprimento inicial é o que a gente chama de deformação axial, nos nossos problemas unidimensionais. Em relação da força pela seção transversal, é a tensão. E a gente consegue plotar num gráfico a relação de tensão por deformação, né, pessoal? E relação dessa tensão por essa deformação, quando ele está nesse regime, que existe uma proporcionalidade entre os dois, é dado pelo módulo da cidade. Então, o modelo constitutivo, quando ele está no regime linear elástico, quer dizer, quando ele está num trecho em que eu carrego o meu corpo e quando eu tiro essa carga ele volta para a posição original, tá? É dado por uma constante que é o módulo da cidade do meu corpo, tá? Então o meio ele vai ficar no regime linear elástico quando existe a relação de proporcionalidade, quando eu carrego o corpo e quando ele vai até um certo ponto, quando eu tiro essa carga ele retorna à posição original. Isso aí é elasticidade linear. Veja, elasticidade linear. Por que é linear? Porque está linear aqui, ó, é uma reta, segmento de reta. Isso aqui não é linear, né, pessoal? Ó, isso aqui faz uma curva. Isso aqui é linear. Ó, isso aqui é linear, é um segmento de reta. Por isso que eu falo que é linear e por que é elástico? Eu carrego. Se eu soltar, ele volta para a posição original. Elástico. É igual elástico mesmo, de estilingue, né? Você puxa, ele carrega, quando você solta o elástico, ele volta para a posição original. Por isso que é linear elástico. É linear porque é dado por uma relação de proporcionalidade de tensão e deformação. A inclinação é dada pelo módulo da cidade. E elástico porque quando eu tiro a carga, ele volta para a posição original. A partir de um determinado ponto de tensão, que eu continuo carregando, ele começa a ter comportamento não linear. Tá vendo? Ó, isso aqui é um comportamento não linear. Até um certo ponto que se eu descarregar, ó, ele não volta à posição original. Ele tem uma deformação residual aqui. Uma nova deformação. Essa deformação é a deformação plástica, tá, pessoal? Essa deformação que ele não consegue mais retornar à posição original é chamada de deformação plástica. Que é o que a gente vai ver lá no final. E você percebe, ó, o que é a diferença entre material dúctil e material frágil? O material dúctil, ele sofre grandes deformações antes de romper. Olha como ele alonga bastante. Ele deforma bastante. O material frágil não, pessoal. O material frágil ele se deforma muito pouco, ele já fissura no meio e rompe. Rochas, solos e concreto têm comportamento de material frágil. Rochas, concreto e solo têm comportamento de material frágil. Quer dizer que ele começa a sofrer deformações devido às solicitações aplicadas e já rompe. Ele não vai sofrer grandes deformações antes. É aquela coisa, se vocês observarem, a ruptura de um talude. Ele não vai aos poucos se movimentando. Não. Quando ele rompe, ele é uma grande massa de solo que se desloca rapidamente e consome. No aço, não, tá vendo? Ó? Ele vai lentamente aumentando as deformações, ele se deforma bastante antes de sofrer ruptura. Ele se deforma bastante antes de sofrer ruptura. No talude, não. Ele sofre ruptura e depois, na verdade, ele se movimenta, né? Então, ele vai ser carregado. No momento que ele sofre ruptura, né? Ele sofre ruptura de uma vez e depois ele desloca toda aquela massa de uma vez. Tá? Então, solos, rochas e concreto têm comportamento de material frágil. E o aço e alguns polímeros ele tem um comportamento de material dúctil. Tá?
É isso. Então, a gente tem que escolher um modelo constitutivo também apropriado. Geralmente, para soluções fechadas, a gente considera linear elástico porque, mesmo assim, as soluções são difíceis de ser encontradas. Imagina com plasticidade, e dependendo da geometria, ficaria inviável. Então, tem vários tipos de modelos diferentes. O que eu falei primeiro é esse aqui, ó. Linear elástico, as propriedades é fácil de encontrar, só duas propriedades, Poisson e módulo de Young. Pode ter um comportamento anisotrópico, no caso de madeiras e rochas. As rochas por causa das fissuras, né? A fratura da rocha ela pode induzir um comportamento anisotrópico, principalmente em folhelhos, né? Isso pode que ele tenha maiores propriedades de uma direção que a outra. Assim como a rocha, né? A madeira, desculpa. A madeira, ela tem a direção das fibras. Se você tracionar a madeira na direção das fibras, ela vai ter um comportamento diferente que você tracionar ela na direção normal às fibras, né? São comportamentos diferentes. E, consequentemente, a gente pode ter uma variação de parâmetros entre 3 a 21. Esse aqui que é o Caio tem interesse, né, principalmente gente de solos, é o Canclay. É um modelo baseado na mecânica dos estados críticos, né, mecânica do solo e estados críticos. Geralmente 4 parâmetros, que seria, deixa eu ver, o lambda, né, seria o kappa e o lambda, pessoal, o kappa é a inclinação quando ele está no regime elástico não linear. O lambda é a inclinação da, da reta isotrópica, tá? Reta de compressão isotrópica. Que ele tivesse normalmente adensado, seria o lambda. São esses dois. Seria a tensão de pré-adensamento e seria o N, tá? Qual é o índice de vazios, né? Para uma tensão de referência, que geralmente é um KPa, tá? Esses 4 parâmetros, se eu não me engano, que precisa. E o M. Ou o ângulo de atrito, né? Ou o M ou o ângulo de atrito. Porque com o ângulo de atrito você consegue encontrar o M, que é a inclinação da relação, que é uma reta, tá, pessoal? Um segmento de reta entre Q e o P. A gente vai falar isso lá no final, né? Com mais detalhes, tá? E vou dar todas as definições com mais precisão do que eu tô falando aqui. Os materiais hiperelásticos, pessoal, eles são interessantes. Porque eu estou considerando isso aqui para pequenas deformações. Os materiais hiperelásticos, eles sofrem grandes deformações, mas quando você retira, ele volta para a posição original. O material tripa de mico, né, que a gente faz estilingue, é um material desses, né? Você consegue esticar bastante, ele se deforma bastante, quando você solta, ele volta para a posição original. Ele sofre grandes deformações. Esses materiais, né, são materiais hiperelásticos. Ó, sofrem grandes deformações, mas conseguem retornar à posição original, como espumas, borrachas, ou tripa de mico, como eu comentei. Tem modelos também viscoelásticos, elastoplásticos, viscoelastoplásticos, né? A gente está trabalhando com uma rocha, pessoal, lá na Braskem, são caulinitas e são halitas. Esses materiais, essas rochas salinas, elas sofrem fluência. Fluência é deformação ao longo do tempo. Você aplica carga, ela se deforma, né, devido a essa carga aplicada, mas mesmo que você não aumente a carga, ao longo do tempo ela continua sofrendo deformação. Assim, não tem nada a ver com o processo de adensamento, porque não tem a dissipação desse excesso de poro-pressão, mas as deformações elas ocorrem ao longo do tempo de maneira similar ao adensamento. Só que o adensamento é devido ao excesso de poro-pressão que se dissipa. Nesse caso, é o comportamento do próprio material. Então, você aplica a carga, ele se deforma imediatamente. Ao longo dos anos, eles continuam se deformando, mesmo você não aumente carga. Isso é um comportamento viscoso, tá? O material continua sofrendo deformação, mesmo sem incrementos de carga. Simplesmente devido às próprias propriedades do material. E com base nesses modelos, né, a gente vai ver qual método de solução a gente pode adotar. O uso de forma fechada, geralmente ele atende todos os critérios, né? Ele coloca um modelo constitutivo, geralmente linear elástico, tá? Primeiro, mais tranquilo, isotrópico. Eles consideram compatibilidade, consideram o equilíbrio, só que a geometria deles é bem simples, tá? Então, a inspeção de forma fechada, que é a primeira que eu vou comentar aqui, ela só é possível para casos um pouco simplificados. E olha a quantidade de hipóteses, pessoal. Essa é a solução de Boussinesq, né? Que a gente conhece em mecânica dos solos, a gente vê, acho que dificilmente o professor deduz,
porque incrível que pareça, em algumas situações ela demanda muito tempo para chegar na resposta no final e a gente tem um tempo restrito ali na graduação. Mas olha, é uma superfície horizontal, não pode estar inclinada. O espaço é semi-infinito, quer dizer que tem um começo, mas aqui ela se estende até o infinito, né? Por isso que é semi-infinito, porque ela tem um limite superior, mas não tem limite inferior. Ela é homogênea, quer dizer que as propriedades não variam de ponto a ponto. É uma camada única de solo. Poderia considerar que, por exemplo, que o modo de deformabilidade vai variando com a profundidade, aqui eu não posso. Isotrópico quer dizer que a propriedade de uma direção da elasticidade é igual na outra. Eu também posso falar, olha, o Poisson na direção. O modo de elasticidade na direção Y é diferente na direção X, que é diferente na direção Z. Nesse caso, não. O modo de elasticidade é o mesmo em todas as direções, ele não varia de uma direção para outra, né? É linear elástico, não posso admitir plasticidade, não admito nesse caso da solução. Eu posso admitir, claro, se eu tiver interesse em fazer uma solução mais elaborada, mais sofisticada, mas para esse caso, a função de Brucineschi, ele considerou linear elástico e uma carga concentrada. Então veja a quantidade de simplificações. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis simplificações. Quer dizer que essa expressão que ele obteve, pessoal, que é uma forma fechada, ele teve que fazer todas as aproximações. Se eu colocar uma carga distribuída, se eu colocar que o solo ele varia em profundidade, só em rigidez, já não posso aplicar. Tem que desenvolver outra equação. Ele tem, né? Para carga variada, para carga aplicada, por exemplo, de forma retangular, tem uma solução. Uma forma aplicada, distribuída ao longo de uma área circular, tem solução. Mas é uma outra equação, tem que achar uma outra solução, você tem que fazer um novo desenvolvimento. Então, você acaba particularizando demais e não generalizando. E acaba ficando complicado. Imagina, tem uma tabela, tem um livro, tá, pessoal? Que só tem solução considerando o comportamento linear elástico, material isotrópico, homogêneo, e aí tem diferentes tipos de carga que são aplicadas, e tem diferentes soluções. E no nosso caso, o que a gente faz? A gente generaliza. Os métodos numéricos permitem isso. A gente generaliza, a gente aplica variações diferentes de carga, e ele consegue obter resultados razoavelmente precisos porque a gente quer. Então a forma fechada tem essa limitação. Tem muitas simplificações. A gente tem solução fechada apenas para problemas muito particulares e a gente dificilmente generaliza. É difícil encontrar uma solução realmente geral que é aplicada para diversos casos. A gente também tem formas simplificadas, tá? O método equilíbrio limite e ele viola alguma das condições, né? Ó, ela não atende então todas as exigências que a gente descreveu anteriormente, tá? Mas com certeza o Fabrício pode dizer aí que eu não estou mentindo. É um dos métodos mais utilizados para análise de estabilidade talude, né? É, não é o Fabrício, você que faz bastante, é o que domina, né, o mercado. Inclusive eu uso, tá, pessoal? A gente está num projeto junto com a Petrobras de estabilidade de taludes submarinos. E a gente está fazendo pelo equilíbrio limite. É um equilíbrio limite melhorado, né? Que as tensões a gente faz por elementos finitos e depois a gente aplica o equilíbrio limite para encontrar o fator de segurança. Mas é o dominante no mercado, e até porque as normas, os fatores de segurança estabelecidos pelas normas é utilizando esse método, né? É o slope W, né? E o slide 2. Slide 2. Tem como eles dominam. E assim, isso não vai mudar, tá, pessoal? Por que não vai mudar? Porque a gente que é geotécnico, a gente sabe das limitações, a gente conhece o método e a gente está acostumado. Então, para incluir uma nova metodologia e revolucionar, teria que mudar todo mundo. E é seguro. Assim, muitos projetos, se você tiver todas as informações necessárias e utilizar o equilíbrio limite, e você vai realmente garantir a estabilidade do seu talude, tá? Realmente é um método que funciona, né? Dentro das limitações, mas funciona. Lançar, né? Eu não conheço esse, Fabrício. Depois você escreve aqui para eu compartilhar com o pessoal quando ler.
Eu usei um, cara, que também é de graça, lá do Texas. Eu não lembro o nome, eu também vou disponibilizar pro pessoal. É muito bom. E é bom até para aprender, né? Pro pessoal mexer nas funcionalidades. E quando eu dou essa disciplina, eu dou disciplina de obra de terra, né? Eu faço na mão, né? No Excel, divido as lamelas, acho tudo. E depois eu faço no slide 2 que a gente tem a licença. Aí eu mostro, olha, tá vendo? Eu fiz na mão, mas deu exatamente a mesma resposta. Mas quanto tempo eu gastei em um e outro, né? Lá no Excel, mesmo com o Excel, né? Que também é uma ferramenta. Eu gasto, sei lá, 15 minutos, 20 minutos. No outro eu demorei 3, 4 minutos ensinando ainda o pessoal, né? Você tem um ganho de produtividade muito grande com os softwares. Então, pessoal, qual que é a limitação aqui do equilíbrio limite? Primeiro que a gente tem que adotar a superfície de ruptura, né? Nos softwares, eles adotam várias superfícies de ruptura, na verdade, né? O software ele tem essa capacidade de fazer muitos cálculos em um período de tempo muito curto. Então, ele vai fazendo várias superfícies, diferentes superfícies, e aí ele considera o fator de segurança, o menor fator de segurança de todas essas que ele considerou, né? Então, com aquela superfície de ruptura que retornou o menor fator de segurança é aquela que ele considera crítica, né? No caso, se for fazer um por um, a gente mesmo, a gente adota uma superfície de ruptura, né? A gente considera que acima dessa superfície de ruptura, esse material ele se movimenta como corpo rígido, ele tem comportamento elástico perfeito, quer dizer que ele atinge, depois que ele atingiu um certo valor, ele não sofre mais, ele não pode ter tensões maiores do que aquilo, né? O material elastoplástico perfeito. Quer dizer, você aumenta as tensões até atingir um certo valor. Depois essas tensões se mantêm constantes, ela atinge um patamar para deformações maiores. E aqui na superfície de ruptura também a gente considera o critério de Mohr-Coulomb. É um critério de ruptura de fala que a gente considera esse aqui, que é o de Mohr-Coulomb. Só que ele não atende essas questões de compatibilidade, né? Porque a gente não considera nenhum deslocamento. A gente só determina o fator de segurança, tá, pessoal? A gente despreza qualquer relação tensão-deformação do nosso solo. A gente só analisa aqui, na verdade, se o material ele vai ficar em equilíbrio. É isso. Se ele vai dar um fator de segurança, se esse fator de segurança atender às normas, ou atender os requisitos do projeto, que a gente estabelece, às vezes até maior do que a norma, né, para garantir uma segurança maior, ele passa. A gente não faz análise de deslocamentos com o método equilíbrio limite. Essa é uma das limitações dele, tá? Mas ele é um método muito empregado, tá? A gente considera então a superfície de ruptura aqui o critério de fala geralmente de Mohr-Coulomb. Acima dele, né, dessa superfície de ruptura, tem esse corpo que ele se movimenta como corpo rígido, né? Ele faz deslocar como um todo, que também é outra das limitações. Decompondo essa força P nessas outras forças, né, a gente consegue, por equilíbrio aqui de forças, encontrar uma expressão para o fator de segurança. Tá? É assim que funciona. E por último, temos os nossos métodos numéricos. Só que a solução não é aproximada, né? Não é simplificada, não é forma fechada, mas ela é aproximada. E é o que a gente vai mostrar no nosso curso. Né? A gente vai obter valores próximos, né, daqueles que a gente calculou. É muito utilizado na prática, na verdade, de projetos, tanto elementos finitos, quanto diferenças finitos, quanto volumes finitos, tá? Vou colocar até volumes finitos aqui, como adicional, que é o que está faltando, né? Das diferenças finitas, e também temos o método dos volumes finitos, né? Dos volumes finitos, sem dúvidas. São os três métodos mais utilizados. Tem outros métodos hoje, tá, pessoal? Tem o método dos elementos discretos, também. É, a gente considera partículas, só que ele é computacionalmente muito caro. E tem o método dos pontos materiais, que a gente utiliza elementos finitos. Para grandes deformações, ele é espetacular. Tem uma formulação lagrangiana euleriana. Então, isso aqui, a gente vai mostrar os métodos que são mais utilizados, métodos simples, considerando pequenas deformações. Para grandes deformações, existe um outro mundo que não vai ser abordado aqui ao longo do curso. E esse é o último slide para finalizar. Quais são as exigências, né, que precisa atender? Ó, equilíbrio, compatibilidade, comportamento constitutivo e as condições de contorno. A análise numérica satisfaz todas e o comportamento constitutivo qualquer que quiser. Né? Elastoplástico, perfeito, elastoplástico endurecimento, com amolecimento, viscoelastoplástico. A forma fechada também satisfaz todo, mas o comportamento constitutivo geralmente é mais restrito ao comportamento linear elástico. Claro, matematicamente a gente pode tentar elaborar modelos mais sofisticados, considerando comportamento mais complexos, mas pode levar a umas equações muito extensas, complicadas e muitos casos, né, sem aplicação para um engenheiro. Para o equilíbrio limite, ele faz o equilíbrio, tá?
satisfaz as forças, mas nem calcula, na verdade, né, aqui, ó, o deslocamento. E também considera rígido com o critério de ruptura, né? Esses outros critérios, né, análise limite, campo de tensão eu não coloquei, mas deixei aqui como curiosidade, né? Que sempre eles não satisfaz algum dos critérios. Ó, aqui não pela análise limite, limite superior, não satisfaz o equilíbrio. Realmente essa análise limite também, né? A gente utiliza em algumas teorias da geotecnia, tá? O plástico perfeito também, lei associada, a gente vai falar depois na última aula também o que é lei não associada, tá? E a gente consegue perceber então que apesar da limitação ali do nosso análise numérica, porque realmente fica aproximada, ela é a ferramenta atualmente mais poderosa. E a minha intenção aqui, claro, é passar a teoria, que vocês entendam as limitações, como resolver, aumentar a precisão, mas também fornecer as ferramentas, ou pelo menos introduzir você uma ferramenta que você pode utilizar futuramente, porque é aquela coisa, se eu der para vocês agora um martelo e uma furadeira e falar assim, Tó, monta um móvel para vocês e dá todas as peças do móvel e não dá uma nova instrução e vocês não tiverem experiência, vocês vão falar, cara, mas o que eu faço com isso aqui? Uma parafusadeira, um martelo e você me dá uma estante para montar. Você pode tentar. Geralmente a estante fica meio torta, né? Aí você tem que desmontar, ou se for no lugar errado. Com o manual você consegue aprender mais rápido, mas você ainda tem que acostumar, você tem que ler o manual, você tem que entender o que está acontecendo. A intenção é essa, eu passar um pouco da minha experiência para vocês. Eu dar as ferramentas e falar assim: não, eu vou fazendo com vocês. O primeiro guarda-roupa eu vou montar, o segundo vocês montam, e aí depois vai ter um terceiro, e assim por diante, até vocês ganharem influência na ferramenta e vocês conseguirem fazer os próprios desenvolvimentos. Aqui, essa tabela eu peguei do livro do Potts, de elementos finitos de engenharia geotécnica, tá, pessoal? Aqui está a referência. E com isso, eu finalizo então a minha aula de hoje. Vou parar aqui de gravar.